Boa noite, irmãos da Igreja de Parque Xangri-Lá e outros irmãos que estão conosco via online. Seja muito bem-vindo ao nosso momento de reflexão e devocional antes da pregação, da exposição. Que o Senhor Deus abençoe você e a sua família e que você venha agora se juntar conosco em adoração. Venha aí fazer com a sua família a leitura junto conosco e cantar também ao nosso Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Inicialmente eu farei uma oração para a gente iniciar esse momento, certo? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido tão bom, Pai, tão bom. E temos também a oportunidade de te adorar e através de Cristo, Senhor, a nossa adoração chegar como cheiro suave, Senhor, para Ti e a nossa adoração ser aceita pelo Senhor. Obrigado pelo nosso Salvador, que através dele, Senhor, nós temos todo o acesso, Senhor, a Ti e através da Tua palavra, Senhor, conhecemos mais e mais, Senhor, sobre Ti, sobre quem o Senhor é e o propósito, Senhor, das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por todos esses benefícios, Senhor, e nós te pedimos que o Senhor abençoe este momento, para que venhamos, Senhor, aprender mais sobre Ti, possamos, Senhor, engrandecer o Teu santo nome, te rendendo, Senhor, louvores, cânticos, e que venhamos a ler, Senhor, e refletir sobre a Tua palavra. Senhor, abençoe este momento, em nome de Cristo que eu oro. Amém. Amém. Meus irmãos, inicialmente nós vamos ler um trecho que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 17. Certo? Romanos capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 17. Vamos ler. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus a ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. Após essa leitura, nós vamos cantar o hino de número 11 do Inário Novo Cântico. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e
compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Meus irmãos, agora a Camila fará uma leitura do texto também que está em Romanos, capítulo 3, do versículo 19 até o versículo 25. Romanos, capítulo 3, versículo 19 até o versículo 25. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Amém. Amém. Glória a Deus por isso, pela justificação. Agora, meus irmãos, nós vamos entoar um hino e um cântico. O primeiro hino é o hino de número 33 do Inário Novo Cântico. Vamos cantar. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. O céu na terra
expedidos das maravilhas, a sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Agora, meus irmãos, nós vamos cantar um cântico muito conhecido chamado Doce Nome. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus,
só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Meus irmãos, agora vamos fazer uma oração de encerramento desse momento, para que vamos orar pela pregação da palavra. Vamos orar pelo seminarista Alexandre, que ele vai trazer a palavra. Vamos orar. Senhor Deus, que o Senhor venha ser, Pai, com o seminarista Alexandre, Senhor, trazendo essa palavra. Porque a tua igreja, Senhor, precisa escutar a tua voz, Senhor. Precisa, Senhor, escutar diariamente, Senhor, a tua voz, que vem, Senhor, através das tuas Escrituras, Senhor, da vontade revelada, Pai. Agradecemos, Senhor, por ter, Senhor, nos dado, Senhor, essa herança reformada, Senhor, desses princípios, Senhor, que são basilares para a fé cristã, Senhor. E a igreja de Parque Xangri-Lá, Senhor, congregação, hoje, Senhor, usufrui, Pai, esses benefícios, Senhor, dessa base, Senhor, de ter uma pregação centrada nas Tuas Escrituras, Senhor, porque somente através delas, Senhor, que temos acesso a Ti, Senhor, e uma pregação centrada em Cristo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter isso, através do seminarista Alexandre. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor aplique a Tua palavra, Senhor, nos nossos corações. O Senhor venha estar, Senhor, trabalhando em nossas vidas, principalmente que a palavra, Senhor, não venha entrar pelo ouvido e sair pelo outro, mas que venha, Senhor, fincar, Senhor, em nosso coração, em nossa mente, que venhamos a viver, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, e viver, Senhor, por fé. Viver por fé, Senhor. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por este momento, em nome de Cristo que eu faço oração. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Que bom, que maravilha estarmos mais uma vez louvando ao Senhor, adorando o seu santo e bendito nome, e também tendo essa oportunidade de meditarmos nas Escrituras Sagradas. E hoje nós continuamos a nossa mensagem caminhando com Deus em meio ao sofrimento. E eu peço já que você pegue sua Bíblia, abra lá no Salmo 143, será o texto da nossa meditação de hoje. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, NVI, Salmo 143, Salmo de Davi.
Diz assim: ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica. Responde-me por tua fidelidade e por tua justiça. Mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O inimigo persegue-me e esmaga-me ao chão. Ele me faz morar nas trevas, como os que há muito morreram. O meu espírito desanima, o meu coração está em pânico. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida, tenho sede de ti. Apressa-te em responder-me, Senhor, o meu espírito se abate. Não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova. Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti leva a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti eu me abrigo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Preserva minha vida, Senhor, por causa do teu nome, por causa da tua justiça. Tira-me desta angústia e no teu amor leal aniquila os meus inimigos, destrói todos os meus adversários, pois sou teu servo. Vamos orar? Pai amado, nós louvamos o teu nome, nós exaltamos o Senhor, confessamos os nossos pecados e declaramos nossa total dependência de ti. Nós precisamos que o Senhor fale conosco, traga o nosso coração a mensagem da tua palavra, que é poderosa para trazer edificação, consolo, conforto e ensino para as nossas vidas. Ó Deus, obrigado, porque somente a tua palavra já é suficiente para nos abençoar. Continua falando conosco, Pai, nos ilumina através da ação do Espírito Santo do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Ontem completaram-se 503 anos da Reforma Protestante. E na maioria das vezes, quando se fala desse assunto, destacam-se as questões teológicas redescobertas com a volta à leitura e estudo da Bíblia, não só dos pregadores e teólogos, mas como por todos os crentes que começavam então a ler as Escrituras Sagradas em seu próprio idioma. Na semana passada eu destaquei a questão musical nos vários hinos que foram compostos naquela época, especialmente o de Lutero, que a gente conversou um pouco. E hoje eu queria colocar em destaque outro aspecto importantíssimo da vida cristã, que os reformadores da igreja resgataram a sua essência, a oração. O alemão Martinho Lutero, por exemplo, sempre foi um homem de oração, muito piedoso e fervoroso em suas súplicas. Era um homem extremamente atarefado, ainda mais depois da eclosão da Reforma Protestante. Lutero separava no dia um grande período para orar. E quando ele tinha muitos afazeres, mais do que o normal, ele separava um tempo maior ainda para oração, pois acreditava que se o dia estava cheio de tarefas, ele precisaria mais ainda se consagrar ao Senhor. A devoção de Lutero era regada pela oração diariamente e foi recompensado com o sustento das mãos poderosas do Senhor nos momentos mais difíceis em que viveu, como nós vimos na semana passada. Outro reformador que é mais lembrado e mencionado por sua erudição, pelos seus escritos teológicos profundos, é João Calvino. O teólogo francês foi tão dedicado à interpretação da Bíblia que ficou conhecido como o exegeta da Reforma. Em sua obra magna, As Institutas da Religião Cristã, Calvino dedicou um grande espaço para falar sobre a oração, que é considerado o coração de sua obra clássica. Além de estudioso, ele era extremamente piedoso. Enfrentou, assim como Lutero, diversas batalhas de vida ou morte por causa do Evangelho, sempre com uma vida de oração intensa. Um dos seus discípulos mais conhecidos herdou isso do reformador, e mais tarde também se tornou um reformador, que orava intensamente. Esse foi o escocês John Knox. A oração desse homem chamava tanto a atenção
que até a rainha da Inglaterra se manifestou em relação às suas orações e disse que temia mais as orações de John Knox do que todos os canhões da Escócia. Sua mais conhecida oração, por sua intensidade e repetição, era: dá-me a Escócia ou eu morro. Era uma oração que John Knox sempre fazia: dá-me a Escócia ou eu morro. Ele queria ver toda a Escócia convertida ao Evangelho de Cristo. Tanto Lutero como Calvino e John Knox foram reformadores extremamente importantes na história da Igreja. Mas nada do que fizeram seria possível sem a vida de oração que tinham, pois eles foram simplesmente servos, instrumentos nas mãos do Senhor que reforma a sua igreja no decorrer dos anos. Nós, presbiterianos, herdamos a teologia de Calvino e a igreja de John Knox. Mas lembramos também do legado importante sobre a oração que esses servos deixaram, assim como Lutero. A oração vinda do coração e dirigida a Deus, não meras repetições. Essa foi uma das questões mais importantes que eles nos deixaram de lição. Buscar sempre o socorro no Senhor em oração. O Salmo 143, ele foi escrito por um dos homens mais piedosos registrados na Bíblia. Ele tinha uma vida de oração intensa e constante e registrou muitas delas no livro de Salmos, sendo o autor mais registrado no livro o grande rei de Israel, Davi. Esse salmo é o último dos salmos penitenciais e foi enquadrado nessa lista principalmente por causa do verso 2. Além disso, é o último dos chamados por Lutero de salmos paulinos, pela semelhança da teologia que esses salmos têm com a teologia das cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento. O verso 2 desse salmo tem relação especial com os textos de Romanos 3:20 e Gálatas 2:16, que dizem que ninguém será justificado por obras da lei, mas somente pela fé em Cristo. O Salmo de Davi é a oração de um servo piedoso, que sabe na prática o que é passar por terríveis tribulações, e ele encontra no Senhor o socorro que precisa para enfrentar essa difícil fase em que vive. O tema que eu queria meditar com os irmãos hoje é o servo do Senhor que ora por socorro. E o primeiro ponto que eu queria destacar é que o servo do Senhor que ora por socorro suplica por misericórdia ao Senhor, reconhecendo que não a merece. Versos 1 e 2. Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me por tua fidelidade e por tua justiça, mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O início desse salmo se assemelha a alguns outros salmos de Davi, como o Salmo 28:2, ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro. O 39:12, ouve a minha oração, Senhor, escuta o meu grito de socorro, não sejas indiferente ao meu lamento. Também o 54:2, ouve a minha oração, ó Deus, escuta as minhas palavras. Já o verso 2 se assemelha ao início do Salmo 14, onde Davi diz que não há quem faça o bem. Davi suplica a Deus por misericórdia constantemente durante sua vida. E nesse salmo, ele destaca sua necessidade de que o Senhor o ouça e o responda por sua fidelidade e justiça. Não pela sua própria fidelidade e justiça, mas a de Deus. Davi reconhece que ele mesmo não é justo. Apesar de ser considerado o homem segundo o coração de Deus, ele diz que ninguém é justo diante do Senhor. Então ele pede para que o Senhor não o julgue, não o responda conforme ele merece, e sim conforme a infinita misericórdia e graça divina. Davi se aproxima do Santo Deus com humildade, reconhecendo que é um pecador e que precisa da misericórdia do Senhor, caso contrário, ele não resistirá ao julgamento divino. O que a Bíblia diz não é que ninguém nunca faça algo de bom, mas que ninguém pode ser considerado justo ou que faça somente coisas boas. Tudo que é legitimamente bom tem que vir
do Deus que é verdadeira bondade, e somente Ele é 100% justo. Davi fez muitas coisas boas, sem dúvida. Ele foi considerado o melhor rei de Israel de todos os tempos, mas mesmo assim não era justo se comparado com a justiça de Deus. Se não estivesse registrado na Bíblia, não acreditaríamos que o piedoso Davi adulterou com Batseba, a esposa de Urias, um dos soldados de seu exército, e ainda que mais tarde arquitetou a morte dele para ficar com ela. Apesar desses pecados graves, Deus teve misericórdia de Davi, que se arrependeu mais tarde, se voltou ao Senhor e recebeu o perdão. Lutero ensinou sobre a escravidão da vontade humana por conta do pecado original e a justificação somente pela fé em Cristo. Esse ensino, apesar de estar muito claro na Bíblia, havia sido encoberto pelas práticas religiosas da época e ensinos falaciosos em que todos deveriam tentar, por suas próprias forças, merecerem o favor divino. Lutero, falando sobre quando entendeu a justificação pela fé, ele disse: "Noite e dia eu ponderei, até que vi a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela fé. Então eu compreendi que a justiça de Deus era aquela pela qual, pela graça e pura misericórdia, Deus nos justifica através da fé. Com base nisso, eu senti estar renascido e ter passado através de portas abertas para dentro do paraíso." A verdade de que somente Deus pode justificar o pecador lançou luz não só na alma de Lutero, mas sobre toda uma época de trevas e resultou numa reforma da igreja e da sociedade a partir dessa verdade. Agora cada crente suplicava pela misericórdia divina e não mais tentava fazer algo para merecer o favor de Deus. Outro aspecto importante da oração de Davi é que ele lembra da aliança do Senhor com seu povo ao dizer: "Responde-me por tua fidelidade." Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu ao seu povo. Davi sabe muito bem disso e confia nisso, e por essa razão suplica ao Senhor por misericórdia. Talvez o salmista tivesse em mente a oração de Moisés em Deuteronômio 34, que diz assim: "Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Senhor, de fato me aceitas com agrado. Que o Senhor nos acompanhe. Mesmo sendo esse um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faze de nós a tua herança." Moisés sabe que ele e os israelitas são maus e se rebelam contra Deus. Por isso pede o perdão, que o Senhor esteja sempre com eles e faça deles a sua herança. Davi também sabia disso, olhando para si e para o povo, por isso ora dessa maneira. Nós precisamos nos lembrar constantemente disso também. Ao nos achegarmos ao Senhor em oração, devemos ter essa postura humilde de Moisés e Davi, reconhecendo que não merecemos o favor divino. Não é pela nossa boa conduta que Deus vai nos aceitar e atender os nossos pedidos. Não é por causa de algo que fizemos que Ele tem que responder nossas orações. Se não for a misericórdia, a graça, a fidelidade de Deus, não teremos socorro real para as nossas vidas. Deus prometeu nos socorrer. Nele nós podemos confiar com toda certeza e fé. A nossa parte, a nossa responsabilidade é a de simplesmente nos humilhar, confessando nossos pecados, nossa insuficiência e a nossa dependência total de Deus, nos derramando constantemente diante dele. O servo do Senhor que ora por socorro se derrama diante do Senhor, meditando nos seus feitos. Verso 3 diz assim: "O inimigo persegue-me e esmaga-me ao chão. Ele me faz morar nas trevas, como os que há muito morreram." A situação de Davi aqui nesse contexto não é nada boa. Ele descreve seu inimigo o perseguindo e o esmagando no chão, obrigando-o a viver nas trevas, escondido em lugares escuros, como onde se enterravam os mortos. Muitos anos depois, o profeta Jeremias, em seu livro de Lamentações, parece quase citar literalmente esse trecho do Salmo de Davi. No capítulo 3, verso 6 de Lamentações, Jeremias diz:
fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram. Essa experiência de dor e sofrimento, de viver escondido por causa da perseguição dos inimigos, também foi vivenciada por Jeremias. E tanto ele como Davi buscaram socorro no Senhor. Não sabemos qual o contexto de composição desse salmo, apesar de se assemelhar com o contexto do Salmo 57, quando o rei Saul perseguia Davi para o matar, e ele se escondia numa caverna. Seja essa perseguição, ou a perseguição do seu próprio filho Absalão, descrita no Salmo 3, ou ainda qualquer outra situação de perigo diante de seus inimigos, é certo que Davi está em um lugar escuro, escondido, sozinho e correndo risco de vida. Não há o que fazer a não ser se derramar e clamar pelo socorro do Senhor. Verso 4. O meu espírito desanima, o meu coração está em pânico. Apesar de ser um homem de guerras e corajoso, matador de ursos, leões e até de gigantes, Davi era um homem com todas as fragilidades dos seres humanos. As coisas extraordinárias que ele fez foi pelo poder de Deus, por ser o ungido do Senhor. Aqui ele diz que seu espírito desanima, esmorece. O seu coração está em pânico, aflito. Diante desse período em sua vida, tendo que se esconder para não ser morto, Davi está desanimado e com o coração apertado. Mas ele se derrama diante do Senhor, não esquece de Deus e busca socorro somente onde tem certeza que vai encontrar. Por mais que nós aqui no Brasil não estejamos sendo perseguidos por inimigos, correndo risco de vida, tendo que viver em cavernas para sobrevivermos, todos já passamos ou estamos passando agora por momentos em que nos sentimos como Davi, desanimados e com o coração aflito. Nesses momentos de sofrimento, muitas vezes não temos o que fazer e só nos resta derramar-nos diante do Senhor, clamando por misericórdia e que Ele venha em nosso favor, trazendo ânimo aos nossos corações. Calvino disse certa vez que a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. A oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Talvez seu inimigo hoje seja a ansiedade, que tira sua paz e rouba suas noites de sono dia após dia. A preocupação com o amanhã tem trazido grande perturbação a muitas pessoas. Preocupação com a saúde, com o trabalho, com os relacionamentos cada vez mais distantes e instáveis. Meu irmão, minha irmã, se não há nada que você possa fazer para resolver os seus problemas e dificuldades que está vivendo, se lance nos braços do Pai, descanse, confie nele e lembre de tudo que ele já fez por você até aqui. Foi isso que Davi fez. Verso 5. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Essa recordação de Davi não é aquele saudosismo, aquela nostalgia, lembrando de como algumas coisas eram boas no passado, melhores do que as do presente. Como muitas vezes a gente diz, tempos bons que não voltam mais. O que Davi está lembrando dos tempos antigos são as obras que o Senhor fez pelo seu povo desde os primórdios. Davi medita em todas as obras de Deus e considera o que as mãos do Senhor têm feito nesse momento que vive agora de dificuldade. Davi olha para o passado, não para lembrar com saudade quando vivia no palácio, com todo conforto e segurança, mas para lembrar de como Deus esteve com seu povo nas mais adversas situações. Davi lembra de um passado distante, de um passado recente, e pensa no presente, considerando tudo que Deus já fez e ainda tem feito. E diante desses pensamentos, ele tem mais e mais desejo pela presença do Senhor. Verso 6. Estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida, tenho sede de ti. Se derramando diante do Senhor, prostrado no chão e sentindo aquela terra seca na sua pele, Davi levanta suas mãos aos céus e diz que assim como aquela terra seca, ele tem sede de Deus. Enquanto Davi ora, o Espírito Santo rega o seu coração e suas mãos se levantam ao céu numa atitude de louvor e total dependência do Senhor. Essa expressão de Davi se assemelha a que os filhos de Corá
usaram também para expressarem a sua sede de Deus. No Salmo 42, 1 e 2, diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Davi tinha muita sede de Deus, como a terra seca, sedenta por água. Os filhos de Corá tinham muita sede do Deus vivo, como a corça anseia por águas correntes. E você? Como classificaria a sua sede do Senhor? Se você fosse usar uma metáfora, qual seria para dizer como é a sua sede de Deus? O servo do Senhor tem que saber que está seco e morto sem Deus. Só assim ele terá sede, se derramará diante do Senhor, meditará nos seus feitos, na sua palavra e clamará por socorro. Tudo isso não para que viva confortavelmente, sem problemas, mas para encontrar ou reencontrar o seu propósito em Deus, não fora dele, servindo ao Senhor e não buscando ser servido. O servo do Senhor que ora por socorro, clama pela vida para continuar servindo ao Senhor. Verso 7 diz assim: apressa-te em responder-me, Senhor. O meu espírito se abate, não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova. Davi está numa situação que é urgente, de vida ou morte, e por isso ele não pode esperar muito tempo. Cada minuto que passa, sua morte parece se aproximar mais. Se o Senhor não responder logo, seu espírito ficará cada vez mais abatido. Então ele diz: apressa-te em responder-me, Senhor. Davi clama pela vida, porque se Deus não fizer nada, ele sabe que a sua morte é iminente. Davi faz essa declaração para que Deus se apresse em socorrê-lo, pelo menos em mais 3 salmos, no 38, no 40 e no 70. Davi não faltava com respeito ao Senhor quando dizia isso, e nem deixava de confiar que o tempo das coisas pertencia a Deus. Mas ele estava declarando aquilo que estava sentindo, aquilo que estava no seu coração. Aquela situação estava abatendo o seu espírito. Ele estava tomando uma surra do sofrimento, mas buscava no Senhor as forças para continuar vivendo. Muitas vezes oramos de forma padrão, sem nos confessar, sem nos derramar diante de Deus, sem levantarmos as mãos, sem nos ajoelhar, sem reconhecermos as obras do Senhor pelo seu povo, pela sua igreja, por nós mesmos, pelas nossas famílias. Oramos de maneira repetida, dizendo para Deus fazer a sua vontade no tempo dele, quando no fundo o que gostaríamos mesmo de dizer é: Senhor, me socorra agora, porque eu estou a ponto de desfalecer. Não é pecado isso, irmãos. Conquanto que você entenda que Deus pode responder a sua oração quando e como Ele quiser. A oração que agrada ao Senhor é a oração sincera, de um coração quebrantado, de um servo. John Knox, comentando o ensino de Davi nos Salmos, disse: a oração é conversa séria e familiar com Deus, a quem declaramos todas as nossas misérias, cujo apoio e ajuda imploramos e desejamos em nossas adversidades, e a quem louvamos pelos nossos benefícios recebidos. Assim, essa oração contém a exposição de nossas dores, o desejo da defesa de Deus e o louvor de seu magnífico nome, como os Salmos de Davi claramente ensinam. Davi sabe que o seu socorro virá do Senhor, e é nele que está a sua confiança. Versos 8 a 10. Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti eu me abrigo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. É interessante observar a série de verbos aqui no imperativo que Davi usa. É claro que ele não está dando ordens a Deus. Ele é um servo que está clamando humildemente ao Senhor que atenda por seus pedidos de socorro. E o que Davi quer realmente que Deus faça? Davi não pede simplesmente para ser livrado de seus inimigos e de toda aquela tribulação. Ele quer que o Senhor o faça ouvir do seu amor leal, da sua graça, logo no começo do dia,
pois é daí que vem a sua confiança e não de si mesmo. Ele pede para que Deus mostre o caminho que ele deve seguir e o livre de seus inimigos, pois seus próximos passos são cruciais para que continue vivo. Isso mostra a dependência de Davi, que precisa da direção e da proteção do Senhor, sendo sua bússola e abrigo. Também pede para que Deus o ensine a fazer a sua vontade, o ajude a obedecer seus mandamentos, mostrando que o que mais importa para ele é agradar ao Senhor acima de tudo. E ainda ele pede para que o Espírito bondoso de Deus o conduza por terreno plano. O caminho do Senhor é como um terreno plano. Representa estabilidade, firmeza e segurança. Esse tipo de oração, não há dúvida de que Deus atenda e atende com prazer. Pois em Davi, seu servo, e através da sua descendência, o Senhor cumpre a sua principal promessa de todas, enviar o Messias, o Salvador. Jesus Cristo é o caminho plano, o único caminho que leva a Deus. Ele é o cumprimento do plano traçado desde a eternidade, para que no fim do caminho haja felicidade para todo aquele que crê. Para que eu e você tivéssemos vida, tivéssemos esse caminho plano para andar, ele teve que abrir mão da sua própria vida. Jesus abriu mão de sua glória nos céus para viver como homem e servir, nos ensinando que esse é o propósito da vida. O sentido da vida se encontra na morte, no serviço que Cristo prestou à igreja, se entregando como sacrifício voluntário para satisfazer a justiça de Deus em nosso lugar. O caminho da cruz não é um caminho só de morte, é principalmente o caminho da vida eterna e da ressurreição. Fomos crucificados em Cristo espiritualmente, morremos para nós mesmos, para então vivermos para Ele, exclusivamente para sua glória e para cumprir os seus santos propósitos. Apesar de Davi não ter conhecido a Cristo em seu tempo, ele tinha fé em Deus, que é a mesma fé que temos hoje em Cristo. E ele clama a Deus por misericórdia para que o Senhor poupe a sua vida e ele continue servindo ao Senhor. É tudo por causa de Deus, não de Davi, por causa do nome e da justiça do Senhor. Verso 11: Preserva minha vida, Senhor, por causa do teu nome. Por tua justiça, tira-me dessa angústia, e no teu amor leal, aniquila os meus inimigos, destrói todos os meus adversários, pois sou teu servo. Davi suplica pela preservação de sua vida. Mas não é simplesmente para ele continuar vivo. O propósito da vida de Davi é a missão, é por causa do nome de Yahvé, pela justiça de Yahvé. É por isso que ele ora, tira-me dessa angústia, para que eu possa continuar te servindo e trazendo glórias para o teu santo nome. Deus não quer que vivamos angustiados, deprimidos, acovardados pelo medo, mas se em algum momento nos sentirmos assim, sabemos que é o Senhor que pode nos tirar dessa angústia. Ele é o nosso socorro. E Ele nos socorre com um propósito, nos colocar de volta em missão. Como soldados do Senhor, precisamos continuar lutando, combatendo o bom combate, proclamando o evangelho do amor, da esperança, da fé, do perdão e o único caminho para a salvação, Jesus Cristo. Davi pede que Yahvé aniquile seus inimigos, destrua todos os seus adversários. A única saída que Davi vê é baseado no amor leal do Senhor, na sua misericórdia, é a aniquilação de seus inimigos e adversários, pois Davi é servo do Senhor e seus inimigos não. Deus tem um propósito para cumprir através do seu povo, e isso inclui ter misericórdia de uns e de outros não. Isso não quer dizer que devamos orar para que Deus destrua aqueles que não creem nele. Nós não somos Israel e nem precisamos lutar por território. Aquelas eram outras circunstâncias. Mas o que não podemos ignorar é que Deus vai salvar um povo para si, a sua igreja, e não todas as pessoas do mundo. Essa é uma realidade que não gostamos de encarar. Deus não vai salvar todo mundo. Ele vai jogar seus inimigos no lago de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Eles não serão aniquilados e desaparecerão para sempre, mas sofrerão eternamente no corpo e na alma. O servo do Senhor que ora por socorro não ora somente por si mesmo,
para o seu próprio conforto e uma vida fácil, mas ora pelo próximo, ora para a salvação do outro, ora para que o Senhor o capacite para a missão de levar o evangelho que salva, que liberta, que livra do medo, da escuridão, da angústia. Você é um servo do Senhor. Você é uma serva do Senhor. Então saiba que o socorro que Deus oferece para a sua vida não é para guardar para você, é para oferecer aos outros. De graça você recebeu, então dê de graça. Socorro aos necessitados. Mas nunca esqueça de mostrar quem é o verdadeiro socorro para as nossas almas, Jesus Cristo. Se estamos vivos hoje, é porque o Senhor nos socorreu um dia. E Ele nos socorre todos os dias. E nos socorre com um único propósito, de nós sermos ponte que conduzam ao único caminho da salvação. E esse caminho é o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fora dele não há salvação, não há justificação, não há perdão, não há vida eterna com Deus, não há felicidade plena. Nós precisamos pregar isso, compartilhar isso, vivenciar isso e colocar toda a nossa confiança em Deus. Ele é socorro presente em todo momento nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai amado, nós clamamos ao Senhor porque Tu és o nosso socorro. Reconhecendo, ó Pai, que não merecemos, que dependemos da Tua misericórdia, da Tua graça, pedimos que o Senhor derrame sobre nós o Teu perdão, ó Deus. Nós queremos ser santificados pelo Teu Espírito Santo, mas nós temos pecado, nós temos errado o alvo, e nós clamamos ao Senhor para nos instruir, nos corrigir, que a Tua palavra nos santifique, que a verdade que é a Tua palavra possa encher o nosso coração, Pai. Oh Deus, traz conforto, consolo para aqueles que estão sofrendo, passando por momentos de grande tribulação, aqueles que estão se sentindo sozinhos e muitas vezes têm ouvido a voz do inimigo tentando contra suas vidas. Ó Deus, tem misericórdia e venha com providência do alto, ó Pai, livrando esses meus irmãos e irmãs que possam estar sofrendo muito nesse momento. Ó Deus, nós queremos que o Senhor nos poupe a vida, nos livre da morte, nos livre do mal, não para termos conforto, ó Pai, vida regalada, mas que nós possamos focar na missão do Senhor, ó Pai, no propósito ao qual o Senhor nos chamou, de sermos luz nesse mundo que está em trevas, que possamos aprender com a vida desses homens e mulheres na história da igreja, que entregaram as suas vidas, alguns até morreram pela causa do Evangelho, que nós possamos estar dispostos a entregar nossas vidas, Pai, possamos viver a todo momento na dependência e na direção do Espírito Santo do Senhor, cheios do Teu Espírito e movidos pelo Teu amor, que levemos o Evangelho poderoso do Senhor, que apresentemos a Cristo, o único caminho da salvação. É o que esse mundo precisa, Pai. Nos capacita para isso. Abençoa a Tua igreja. É o nosso pedido, Pai, a nossa oração, que pedimos humildemente, com o perdão dos nossos pecados. Nós oramos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, que o Senhor possa ser o socorro presente na sua vida, na vida da sua família, e a paz que vem do alto enche o seu lar e abençoe a sua semana. Amém.